Dia falta na aula, tentei colocar a maioria das coisas aqui, atender a todos os pedidos, mas tem coisa que não tem como a gente falar hoje, por exemplo, sobre testes, né? Porque tem altas habilidades, superdotação, a gente tem muitos testes que são restritos a psicólogos e a gente está fazendo uma aula aberta. Então, isso é difícil a gente abordar hoje, a gente pode de repente pincelar, assim como o PEI, né? Como que faz um PEI para altas habilidades e superdotação. E aí já vou aproveitar para fazer propaganda. Eu e a minha partner, a Amanda Sakai, nós vamos fazer um curso ainda agora, esse mês de julho, falando sobre o PEI, né? Como é que a gente faz PEI? Porque a gente tem observado muito a dificuldade que as pessoas têm nas escolas, né? De montar esse PEI. Como é que eu avalio? Como é que eu monto esses objetivos? Como é que eu reavalio se eu estou atingindo ou não esses objetivos? Então, a gente vai montar esse curso e dentro do curso a gente vai falar sobre o PEI de vários transtornos, como o TEA, o TDAH, e vamos abordar também altas habilidades. Então, é algo que é muito específico e não tem como a gente falar de qualquer jeito, tá? Então, alguns assuntos que vocês me pediram, eu de fato vou ficar devendo, tá? Então, vou trazer o básico aqui para vocês, tá? O chat tá aberto, eu não tenho contato aqui com o chat, tá? Mas eu queria que vocês, se tiver dúvidas, quiser fazer pergunta, pode fazer e depois o pessoal passa para mim. E eu deixei também aberto lá no Instagram uma caixinha. Então, se vocês quiserem, assistindo aqui a aula, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar lá na caixinha, que daí amanhã eu respondo para todo mundo. Combinado? Então, só para a gente deixar esses combinados feitos aqui. Então, vamos lá, porque eu preparei bastante conteúdo e eu espero que dê tempo da gente abordar tudo isso hoje aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Quando tá aparecendo o slide? Tá, né? Joia. Quando você ouve falar em altas habilidades e ou superdotação, o que lhe vem à cabeça? Quem quiser colocar no chat pode colocar, tá? Que eu tô... E só um minutinho, gente, que deu... O meu computador tá sem bateria. Acho que não... Pode continuar. Pode? Já é. Então, assim, quando eu fiz essa pergunta dando aula numa escola uma vez, vem de tudo, né? Assim, a gente realmente não tem muito clara qual é essa... Ó, acendeu. Ah, eu já sei o que é, então. Eu vou trocar aqui, ó, vai dar certo. Porque aquele outro botãozinho não tá funcionando. Deu. Obrigada. Então, assim, quando a gente pergunta isso, as pessoas têm, de fato, muita dúvida. Por quê? Quando a gente pesquisa isso na literatura, a gente encontra de tudo quanto é jeito, né? A definição, principalmente aqui no Brasil, ela não é tão clara assim pra gente. Então, a gente encontra altas habilidades e superdotação tudo junto, a gente encontra como coisas separadas. Quando a gente pesquisa literatura de outros lugares, a gente também encontra definições muito diferentes umas das outras. Então, nos Estados Unidos é de um jeito, na França é de outro jeito. Então, eu vou tentar pincelar um pouquinho sobre o que a gente entende aí por altas habilidades e superdotação, tá? Será que as duas coisas são iguais, né? Quando eu falo de superdotação, será que eu tô falando de altas habilidades também? Será que é a mesma coisa? E aí, assim, trouxe para vocês qual é a definição usada aqui no Brasil, tá? Que o Ministério da Educação usa para que as pessoas com altas habilidades e superdotação tenham seus direitos, né? Consigam as adaptações necessárias nas escolas, enfim. Então, eu vou usar aqui a do Ministério da Educação, que diz... E veja bem, que aqui a gente tem no Brasil, a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, a gente usa altas habilidades / superdotação. Então, alunos com altas habilidades superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas. E aí pode ser isolada, uma área só dessas, ou podem ser todas as áreas, ou 2, 3 dessas áreas. Que seriam
o intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade ou artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas na área do seu interesse. Essa é uma definição que eles tiraram do Renzulli, né? Eu vou falar um pouquinho dos anéis de Renzulli aqui mais para frente. Então, no Brasil, quando a gente coloca num laudo de uma avaliação, quando a gente solicita algo dentro da área da educação, a gente costuma colocar essas duas coisas juntas, altas habilidades / superdotação. Porém, a gente tem que pensar que conceitualmente elas são coisas distintas, tá? Então, vamos lá. O que seria superdotação? Então, a superdotação refere-se a uma capacidade intelectual geral muito acima da média, geralmente associada a um QI elevado, acima de 130, tá? Já vou detalhar um pouquinho isso. Então, quando a gente está falando de superdotação, a gente está falando de pessoas que intelectualmente se saem melhor do que a média, se saem muito melhor, na verdade, do que a média. Já vou mostrar para vocês aqui o gráfico, que é ali aproximadamente 2% da população, tá? Historicamente, essa superdotação é vista como algo inato, fixo e raro, tá? Então, hoje a gente tem pensado aí muito numa modinha de altas habilidades e superdotação, né? Porque muitas pessoas não sabem diagnosticar, a gente tem muitas dúvidas e a definição do Ministério da Educação também não ajuda muito. Então, quando a gente fala de superdotação, a gente está falando de QI, sim. Costuma focar mais nas habilidades que são cognitivas e acadêmicas, tá? Isso pensando no que a gente encontra na literatura, tá? A definição. Então, um exemplo clássico disso. Uma criança que aprende a ler e resolver problemas matemáticos muito antes da idade que é esperada, com uma facilidade extraordinária. Então, além deles conseguirem fazer contas ou aprender a ler numa idade que não é apropriado ainda fazer isso, que a maioria das crianças não faz, eles fazem com muita rapidez, com muita facilidade, não tem esforço, tá? E aí, olha bem qual que é a diferença, então, entre a superdotação e as altas habilidades. Quando a gente fala de altas habilidades, a gente está falando de várias áreas de talento. Então, são áreas em que a pessoa tem um desempenho melhor do que a média. Então, pode ser acadêmica, que é onde a gente tem a superdotação, tá? Artística, musical, psicossocial, liderança, motora ou criatividade. Quando a gente fala de altas habilidades, a gente não está restringindo ao QI. Então, na literatura, a gente encontra que pessoas com altas habilidades podem ter um QI abaixo de 130, tá? Considera a produtividade, a criatividade e a motivação como critérios fundamentais. Então, um exemplo disso são crianças que se destacam nas áreas visuais. Então, tem um pensamento muito original, produz obras inovadoras, mesmo que tenha um QI que não é tão elevado quanto o QI do superdotado, tá? Então, para a gente entender, seria assim, a superdotação envolve toda essa parte acadêmica, intelectual e tem a ver com o QI, e aí a pessoa que é superdotada, que tem esse QI mais elevado, ela pode ter altas habilidades, como define aqui o Ministério da Educação, em uma ou mais daquelas áreas que a gente colocou, tá? Então, para a gente entender, esse daqui é um gráfico que a gente usa para diversas coisas, mas aqui a gente tem a curva de Gauss, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o QI. No meinho, em azul mais escuro, a gente tem aquilo que é a média, tá? Então, a média da população tem um QI aí entre 90 e 110, tá? Para baixo, a gente tem pessoas que têm um QI abaixo da média ou que têm uma dificuldade mais moderada, que são limítrofes, até a deficiência intelectual. E para cima, ali dos 115 para cima, a gente tem pessoas que têm o QI acima da média
E aí pode ver aqui no gráfico que acima de 130 que é considerado superdotação, tá? Então tem a ver com esse QI. Porém, nessa faixa entre 115 e 130, a gente encontra um monte de gente com altas habilidades, tá? Para vocês entenderem que uma coisa é um pouco diferente da outra, embora a gente nomeie tudo junto aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de uma pessoa que é superdotada, a gente está falando de uma pessoa que tem muito mais conectividade. Então, a eficiência dela, não sei se essa é uma linguagem que todo mundo está acostumado, mas a gente tem os neurônios e todas as vezes que a gente aprende algo novo, a gente tem conexões entre esses neurônios. Então, eu estou aprendendo algo novo, eu vou juntando neurônios de várias áreas do meu cérebro. E quando a gente fala em pessoas que têm superdotação, são pessoas que têm muito mais conexões, esse cérebro é muito mais rápido, tá? Essa conectividade funciona muito melhor do que pessoas que não têm a superdotação, tá? E aí tem uma outra pergunta, será que é genético? Né? A superdotação, altas habilidades, isso é genético? E aí a gente tem mais uma diferencinha. Então, a gente tem hoje uma prevalência de altas habilidades superdotação de 3,5% a 5% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Quando a gente fala só da superdotação, essa porcentagem cai. Então, a gente vai ter 2% só da população que tem esse QI acima de 130. 55% a 80% é atribuído à genética. Tá? Então, a gente tem, isso acho que é super importante a gente falar, devido até assim, ao estímulo que a gente tem, enfim, a cada geração a gente acaba tendo esse QI um pouquinho mais alto do que o dos nossos pais, tá? Não é uma regra, mas é algo que costuma acontecer. E eu até não coloquei essa figura, eu esqueci, mas depois eu coloco para vocês. Então, essa é a primeira vez que a gente vai ter um QI abaixo da média, por conta do excesso de uso de tela, de computador, enfim. Então, a gente não pode dizer que é algo só genético. A gente tem a genética, mas o ambiente, né, os estímulos que a gente tem no ambiente, eles são essenciais. Então, a gente está falando da epigenética. O que é epigenética? É tudo que acontece no nosso ambiente que vai fazer com que aqueles genes, por exemplo, se eu tenho um gene ali, né, na minha genética, eu tenho muitos casos na família de depressão. E aí, o meu ambiente familiar, ele pode ser um fator de risco para que eu desenvolva essa depressão, assim como ele pode ser um fator de proteção. E ainda que eu tenha a genética para depressão, eu nunca vou desenvolver. Tá? É assim que a epigenética funciona. Então, é como o ambiente atua na genética. E aí a gente tem a dinâmica familiar, a escola, a alimentação, as nossas experiências e oportunidades de vida. Então, tudo isso está atuando na nossa genética e tudo isso produz essas conexões cerebrais que eu acabei de falar. E aí, para vocês entenderem, eu trouxe um pouquinho aqui da teoria transacional. Então, o que é isso? Quando a criança nasce, a gente tem a expectativa. Então, os pais têm uma expectativa em relação àquelas crianças. E aí ela nasce e vamos dizer que é uma criança que não dorme, que chora o tempo inteiro. A reação, né, os pais reagem a essa criança. Então, eles podem ficar um pouco mais mal-humorados, eles acabam culpando a criança por alguma coisa, então eles reagem. A partir dessa reação do comportamento dos pais reagindo ao temperamento, por exemplo, da criança, a criança também reage. Então, vocês vão ver ali o quanto que a criança influencia no ambiente, ali nos adultos que cuidam dela, assim como a reação desses adultos influencia na criança e por aí vai. E quando a gente pensa, por exemplo, em pais que são pais que leem muito, que estudam muito, que já têm um QI de repente elevado, o ambiente deles é diferente do ambiente daqueles pais que não têm, né, que não têm tantas oportunidades. Então, isso também influencia na expressão desses genes, na expressão da inteligência da criança, na expressão das altas habilidades, tá? Não sei se ficou claro, mas lembrando que a gente tem a caixinha de perguntas, tá?
lá no Instagram. Pode perguntar que eu prometo que amanhã eu respondo tudo. Passo o dia respondendo as perguntas. É que eu não consigo olhar o YouTube aqui. Então, não sei se isso ficou claro. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é essa definição aqui, que a gente pode confundir muito. Quando que eu posso considerar uma criança superdotada, com altas habilidades? Quando que é uma criança precoce? Quando é uma criança prodígio? E aí a gente tem aqui algumas definições. Então, a criança precoce é aquela que desenvolve uma habilidade muito antes da idade. Então, bem antes do que é esperado, então vamos imaginar que é esperado que a criança comece a ler e escrever por volta de 5, 6 anos de idade. E essa criança começa com 3. Né? Ela pode ser considerada uma criança precoce, porque ela desenvolveu uma habilidade antes da idade esperada. Tá? Só que com o desenvolvimento, o que acontece? Ela se iguala às outras crianças, ela simplesmente aprendeu antes, mas não significa que ela aprendeu mais e que ela sempre vai se sobressair em relação às outras crianças. Normalmente isso nivela, tá? Uma outra questão é a criança prodígio. Quando que é uma criança prodígio? A criança prodígio, ela desenvolve uma habilidade, mas assim, de forma extraordinária. Então, é uma criança que é capaz, por exemplo, de pintar um quadro igual a um adulto pintaria, né? Não igual a uma criança mais velha, mas ela tem uma habilidade igual a de um adulto, que não é esperado para a idade. Então, essa é considerada uma criança prodígio. Quando ela chega na vida adulta, isso também nivela, tá? Ela não é uma criança fora da curva, ela é uma criança fora da curva, mas ela não é um adulto fora da curva, tá? E aí a gente tem o gênio, né? A gente tem muito essa questão de dizer que o superdotado é gênio, nossa, o cara é um gênio, né? É uma expressão que a gente acaba usando muito. Então, o que é um gênio? O gênio é realmente a pessoa que é completamente fora da curva. E aí é muito difícil a gente falar de uma criança que é gênio, né? O gênio é aquele que vai deixar um legado. Então, é uma pessoa que, de fato, é completamente fora da curva na área dela. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Então, como Leonardo da Vinci, Mahatma Gandhi, Sebastian Bach, Stephen Hawking. Então, esses são considerados gênios. Tá? Eles deixaram um legado para a humanidade. Então, é isso. E aí, uma das perguntas... Deixa eu só tomar um golinho de água. Uma das perguntas que eu tive hoje na caixinha é para que a gente fale de crianças... como é que a gente identifica isso, né, nas pessoas e principalmente na infância. Então, aqui a gente tem algumas características em crianças menores de 5 anos. O que a gente pode observar nessas crianças? A atenção e memória de reconhecimento delas são mais desenvolvidas, né? Elas chamam a nossa atenção. Então, eles reconhecem os cuidadores desde muito cedo, tá? De bebezinho a gente está falando. Apresentam sinais de vigilância e de duração de atenção longa, mesmo enquanto bebês. E a gente sabe que ninguém nasce atento, né? Essa atenção, ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, a partir das nossas atividades, tal, a gente vai desenvolvendo a atenção e a concentração. E essas crianças, elas já ficam muito concentradas em algumas determinadas coisas por muito tempo, desde uma idade muito precoce. Uma outra característica, preferência por novidades. Então, normalmente, a gente tende a querer aquilo que já é conhecido. A gente se sente mais confortável, né? A nossa zona de conforto ficar com aquilo que é mais conhecido. Quando a gente fala de uma criança não precoce, com essa suspeita de altas habilidades já desde pequenininho, é uma criança que enjoa muito fácil. Né? Ela já aprendeu, ela já entendeu aquilo, então ela enjoa e aí ela quer mudar. Então ela se fixa em coisas diferentes o tempo todo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma criança com TDAH também faz isso. Uma criança com desenvolvimento normal também pode fazer isso, né? Uma criança que é hiperativa faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de um transtorno ou quando a gente fala de um perfil, que é o caso de altas habilidades de superdotação, não é um diagnóstico, né? É um perfil. A gente tem que pensar que existem várias características e todas as características têm que estar presentes. Então, é igual receita de bolo. Não é um bolo se eu não colocar, por exemplo, ovo e farinha, né? É uma outra mistura, não dá bolo.
Também, se eu colocar só manteiga e farinha, também não vai sair um bolo, né? Então, a gente precisa de todas as características, tá? De resto, são características que a gente encontra na população normal. Uma outra característica aqui é o desenvolvimento físico precoce. Então, uma criança que senta, engatinha, caminha muito antes daquilo que é esperado para a idade. E a linguagem oral. Crianças que falam desde muito cedo. Eu tenho relato de crianças de meses que já falam e depois nunca mais param de falar, falam bastante. Apresentam um grande vocabulário, então um repertório muito grande, usam palavras muitas vezes que os adultos usam, que não é normal, não é esperado em crianças, e eles têm um estoque muito grande de conhecimento verbal. Então, essas são algumas características que a gente pode encontrar na criança pequena. Mas o que mostram as pesquisas em relação a isso? Muitas vezes, a criança é uma criança precoce, então é aquilo que a gente tinha conversado. Ela desenvolve uma habilidade numa idade precoce em relação às outras crianças. Só que daí ela se iguala. Então, muitas vezes, quando a gente faz um diagnóstico, a gente pode pecar nesse momento de achar que é uma criança com superdotação, altas habilidades, porque ela desenvolveu algo precocemente, mas aí ela iguala com os outros e deixa de ter esse perfil. Então, a gente tem que ficar bem atento. Na literatura, o que a gente tem? Uma estagnação após os 12 anos de idade. Então, até os 12 anos de idade, esse desenvolvimento ele ainda oscila bastante, e aí pode acontecer um falso positivo, por exemplo. E aí, a partir dos 12 anos, a gente está mais estável, então o diagnóstico é muito mais certeiro, tá? Ah, então não pode dar diagnóstico antes? Pode, tem crianças que a gente consegue dar esse diagnóstico antes. Claro que a gente vai acompanhando, enfim, mas esse diagnóstico pode ser dado antes. A gente só tem que tomar esse cuidado, que muitas vezes algumas características são precoces, mas elas desaparecem com o passar do tempo, tá? E aí, como eu falei, uma das teorias mais conhecidas e mais reconhecidas é a teoria dos anéis de Renzulli, falando sobre as altas habilidades. É o que é mais usado aqui no Brasil, inclusive é em cima dessa teoria dos anéis de Renzulli que a gente tem a definição do Ministério de Educação. Então, quais são as características? Para o Renzulli, a gente precisa de 3 características quando a gente fala de altas habilidades e superdotação. Que a primeira é uma capacidade acima da média em alguma das habilidades, uma ou várias. A gente precisa ter uma criatividade muito grande e o envolvimento com a tarefa, motivação e envolvimento com a tarefa. E aqui o que está mostrando para a gente? Que isso varia muito, assim como em outros casos, por exemplo, do autismo, do espectro do autismo, do TDAH, não é todo mundo igual. Então, eu posso ter uma pessoa que tem muito mais envolvimento com a tarefa e tem menos criatividade, enquanto uma outra tem muita criatividade e menos envolvimento com a tarefa porque cansa e precisa buscar coisas novas. Então, isso também, esse perfil varia um pouco, tá? Mas são essas 3 características que formam os critérios aí para um perfil de altas habilidades e superdotação. O que a gente quer dizer com cada uma dessas coisas? Então, uma capacidade acima da média são habilidades excepcionais, comparando, né, com as outras pessoas, com a média das pessoas, que pode ser numa área específica de conhecimento ou mais de uma área do conhecimento. Depois a gente tem o envolvimento com a tarefa. O que é isso? É uma motivação para se dedicar com uma energia muito grande a uma atividade ou uma área específica, que é aquele flow, né? Não sei se vocês conhecem o conceito de flow. Quando a gente tem algo que a gente sabe fazer bem e ao mesmo tempo a gente tem um desafio, a gente entra naquele estado de flow, que significa que a gente não vê a hora passar. Tá tão legal, tá tão desafiante que a gente não vê a hora passar. E é assim que funciona esse envolvimento com a tarefa. Então, quando a pessoa com altas habilidades e superdotação encontra uma tarefa que ela gosta muito de fazer, por exemplo, leitura, ela não vê a hora passar. Quando ela viu, ela já leu, ela tinha programado para ler um capítulo do livro, ela já está no 5º capítulo e ela não está vendo a hora passar. E aqui que a gente tem uma outra questão importante também. Ah, então todo mundo que tem altas habilidades tem envolvimento com a tarefa, é super concentrado o tempo inteiro? Não,
quando a gente fala do envolvimento com a tarefa, a gente está falando daquilo que a pessoa gosta. Então, pode ser que dentro de uma sala de aula, por exemplo, ela ama ler, mas ela detesta matemática. Então, pode ser que na aula de matemática ela não preste atenção, ela não se envolva com a tarefa, ela vai mal nas provas. Isso é muito possível quando a gente está falando de altas habilidades. Mas a gente já vai chegar nos mitos também. Então, o que envolve, né, o envolvimento com a tarefa? Perseverança, persistência, trabalho árduo, intensa dedicação, autoconfiança e determinação. E o terceiro anel, que seria a criatividade, que é a capacidade de juntar diferentes informações para encontrar uma nova solução. E aí envolve fluência, flexibilidade, originalidade, capacidade de elaboração, pensamento divergente, receptividade ao novo, senso estético muito desenvolvido, sensibilidade aos detalhes, gosto por desafios e elevado nível de curiosidade. Tá? Então, quando a gente está falando de criatividade, não é aquela criatividade ligada às artes, por exemplo, mas de conseguir ser a pessoa que, diante de uma situação, diante de um problema, ela tem aquela sacada. Ela consegue pensar numa solução que ninguém pensou. E aí, quando, né, para as pessoas que queriam saber um pouco de teste e tal, não vou falar os nomes de testes, mas quando a gente está avaliando altas habilidades e superdotação, a criatividade é algo que tem que entrar na nossa avaliação, porque se é um critério para a gente dizer que tem esse perfil, então a criatividade tem que ser avaliada. Existem testes para avaliar a criatividade, mas a gente pode fazer muita coisa que a gente chama de ecológico. Então, situações ali dentro da escola, dentro do nosso consultório, que provoquem que essa criança se mostre criativa na solução de problemas, tá? E aí, quando a gente fala de criatividade, então, a gente está falando da flexibilidade. Então, é uma pessoa que tem essa capacidade de mudar de estratégia com muita rapidez. Então, ela tentou algo inovador que ela pensou ali como solução do problema. Se não der certo, o que acontece? Ela tenta outra coisa, ela muda de estratégia, né? Ela é muito rápida, ela não desiste. A originalidade, então pensar esses problemas de uma forma diferente, de um jeito que ninguém nunca pensou. Ninguém nunca pensou não, mas que normalmente as pessoas não pensam. E a abertura à experiência, que está relacionada à área que ela tem habilidade. Então, não é uma criança, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo da leitura, que está aberta a experiências relacionadas à matemática. Porém, se você leva numa livraria, se você apresenta um livro novo, uma nova coleção, ela se interessa muito, tá? Então, ela está aberta a esse tipo de experiência. Então, algumas coisas aí que a gente precisa observar quando a gente fala das altas habilidades de superdotação. A capacidade de raciocínio, aprendizagem. Então, quando a gente fala de raciocínio, então conseguir raciocinar de maneira muito avançada, resolver problemas mais complexos, que não são problemas próprios para a idade daquela pessoa, compreende conceitos abstratos com mais facilidade. Em relação à aprendizagem, elas têm uma capacidade acima da média de assimilar informações, então aprende muito rápido, isso é um problema na sala de aula, porque a criança muitas vezes aprende rápido e aí a gente tem perfis diferentes. Tem aquele que aprende muito rápido e ok, ele vai ficar sentadinho ali, vai ficar aguardando sem problema nenhum. Agora, tem crianças que são impacientes, aprendeu muito rápido, ele não tem paciência de esperar todo o resto da sala de aula aprender. E aí começa com os comportamentos disruptivos, começa a conversar, começa a provocar os alunos, a atrapalhar aquele que não aprende de forma tão rápida, né? Então, isso é um problema de sala de aula. Eles adquirem, então, esse conhecimento de forma muito acelerada. Pensamento criativo, que é essa capacidade de gerar ideias originais, fazer conexões inovadoras e pensar fora da caixa em diferentes áreas. Habilidades multidisciplinares, então normalmente se destacam em várias áreas, não se limitando a um domínio específico. Então eu tenho um paciente que eu atendi que para fazer esse perfil e que a pessoa é muito boa na área acadêmica. Então vai super bem em todas as matérias da escola. Além disso, vai super bem no esporte, ganha medalha, vai super bem em tudo quanto é Olimpíada, vai super bem na aula de música, toca não sei quantos instrumentos, né? Então, se destaca em várias áreas.
Todo mundo é assim? Não, tem gente que se destaca apenas em uma área, tá? Autodidatismo, então são pessoas que aprendem sozinha, né? Eu atendi um homem já com cerca de 50 anos, que foi para fazer um diagnóstico de TEA, na verdade, e aí a gente entendeu que ele tinha altas habilidades de superdotação, e ele se formou, eu não me lembro no que agora, e ele trabalhava numa coisa completamente diferente daquela, e não fez faculdade, não fez curso nenhum, ele simplesmente aprende sozinho. Então ele pega um manual, ele assiste um vídeo no YouTube mas assim, não é que todos nós temos essa capacidade de aprender, mas ele aprende coisas assim, muito acima da média, tá? Muito mais difíceis de aprender. E sozinho. Tem muitas crianças que aprendem outros idiomas sozinhos, né? Então esse autodidatismo está muito presente. E a capacidade de resolução de problemas, sempre de forma criativa, original, inovadora. E aí, o próprio Renzulli, ele traz ainda pra gente tipos de superdotação. Então, para ele, a gente tem 2 tipos de superdotação, que é a acadêmica e a produtivo-criativa. Quando a gente fala de acadêmica, então são pessoas que vão muito bem na escola, né, nas diferentes disciplinas da escola, aprendem muito rápido, então tem notas muito boas no boletim, tem um vocabulário mais amplo e tal, é consumidor, tá? Então são pessoas que gostam de consumir aquilo que outras pessoas já fizeram. Então lê todos os livros, acessa todas as obras da pessoa, enfim, ele gosta de estudar aquilo que já está pronto. E a gente tem um outro tipo de superdotação, que é a produtivo-criativa, que aí são pessoas que não consomem tanto o conhecimento, mas elas produzem esse conhecimento. Então, elas têm capacidade de desenvolver ideias, produtos, expressões artísticas originais e áreas de conhecimento. Não necessariamente eles têm QI superior, né? Mas eles são extremamente criativos e originais. Usam muito humor, gostam de fantasiar, eles não se importam com convenções, é sensível a detalhes, procura novas formas de fazer as coisas. Então, dentro ainda de superdotação, a gente tem esses 2 tipos de superdotação. Para vocês verem que QI, na verdade, é importante, mas não é tudo, tá? Se a pessoa tem um QI fora daquela linha, né, dos 2% da população ali acima de 130, ela também pode ter altas habilidades e superdotação. Então é importante destacar que as características das altas habilidades, elas se manifestam de formas muito diferentes para cada pessoa e que elas dependem ainda de fatores, além de todos os fatores ambientais que a gente comentou, né, da família, da escola, dos estímulos, dependem também das emoções, da personalidade e da motivação, que são características, né, fatores intrínsecos à pessoa. Então, vamos falar de alguns mitos. Quais são os mitos mais comuns quando a gente pensa em altas habilidades e superdotação? E aí, se vocês quiserem colocar outros mitos, coisas que vocês escutam falar também, para depois a gente tentar comentar quais mitos outros, né, que a gente ouve falar quando a gente fala de altas habilidades e superdotação. Então, vamos tentar desmistificar um pouquinho isso. Então, o primeiro mito aqui. Altas habilidades e superdotação é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não, isso é mito, né? Primeiro, porque altas habilidades e superdotação não é considerado diagnóstico, tá? Não é considerado um transtorno, é um perfil cognitivo. Logo, não pode ser considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. O segundo, pessoas com altas habilidades são socialmente desajeitadas. Muitas pessoas com altas habilidades de superdotação são socialmente desajeitadas. Isso é regra? Não. O que acontece? Muitas vezes, o nível de desenvolvimento é diferente. Então, a pessoa consegue se desenvolver, se destacar intelectualmente, mas o social não se desenvolve ao mesmo tempo. E aí, elas são mais desajeitadas. Outra coisa que contribui para esse mito é que, muitas vezes, por ter esse pensamento elevado, por ter essa rapidez de raciocínio, a pessoa tem uma dificuldade muito grande em lidar com crianças ou adolescentes, enfim, da mesma idade que ela, porque os assuntos são completamente diferentes. Então, eu tenho pacientes que
amam estudar, que participam de Olimpíadas, que eles veem isso tudo como importante, enquanto os outros amigos da sala de aula estão vivendo aquilo que é normal da idade deles, ainda estão assistindo desenho infantil, estão brincando no celular, jogando joguinho. Então, existe uma disparidade muito grande. Por isso, a gente pode achar que eles têm essa dificuldade social. Mas se você coloca num grupo onde eles têm o mesmo interesse, né? Então, em grupos de habilidades sociais, em outros grupos voltados para o desenvolvimento das altas habilidades e superdotação, que todo mundo conversa sobre a mesma coisa, todo mundo é muito parecido, essa dificuldade social desaparece. Terceiro mito. O aluno com altas habilidades e superdotação sempre tira as notas mais altas. Muitas vezes ele realmente tira as notas mais altas, se ele tiver altas habilidades de superdotação relacionada às habilidades acadêmicas. Se ele for um super esportista, se ele for um músico brilhante e a gente não tem isso dentro da escola, ele não se destaca. Inclusive, esse aluno pode ir muito mal na escola, ele pode tirar notas abaixo da média, pela desmotivação, pela falta de interesse, tá? Então, não significa que porque ele tem um boletim ruim, que ele vai mal na escola, que ele não tenha superdotação não, mas altas habilidades. Inclusive, eu tenho um caso de um adolescente que sempre foi um destaque na escola, mas, assim, desmotivado completamente. Então, o que ele fazia? A questão da prova tinha 10 questões, né? Eram 10 questões. Aí, quanto que eu tenho que tirar para passar? 5 é a média. Ele respondia 5 questões e entregava a prova. Respondia ali em 5 minutos, entregava a prova e pronto. Então, ele, apesar de ser um destaque, ele nunca ia se destacar pelo boletim dele, porque ele fazia aquilo que era extremamente necessário para passar de ano e pronto. Tá? Pessoas com altas habilidades e superdotação são perfeccionistas. Isso é uma característica presente em muitas pessoas com altas habilidades e superdotação. Mas tem outras, como esse caso que eu acabei de contar. Ele não era perfeccionista, né? Ele simplesmente fazia aquilo que precisava fazer e pronto. Então, é mito a gente achar que toda pessoa que tem altas habilidades e superdotação é perfeccionista. Pessoas com altas habilidades e superdotação são hiperdesenvolvidas em todas as áreas. Outro mito. A gente acabou de falar que pode ser em uma área apenas, como pode ser em várias áreas. E o último mito, pessoas com altas habilidades não precisam de apoio. Então, esse mito é muito sério, porque da mesma forma que uma pessoa tem dificuldade de aprendizagem e precisa de material adaptado, currículo adaptado, a pessoa com altas habilidades também precisa desse apoio, né? Porque imagina você ir para uma sala de aula, assistir todos os dias uma coisa que você já aprendeu faz tempo, que você aprende ali em 5 minutos, depois leva mais 4 aulas falando sobre a mesma coisa. Então, eles vão perdendo muito esse interesse, a motivação, eles reclamam muito de tédio, né? E aquilo, tem os quietinhos e tem aqueles que vão começar a apresentar problemas de comportamento. Então, da mesma forma que a gente precisa de adaptação para as pessoas que têm mais dificuldade, a gente também precisa de adaptação, e é um direito das pessoas com altas habilidades e superdotação, dentro da sala de aula. Tá? E aí, quando a gente fala dessas dificuldades sociais, o que pode levar a esse desajustamento social? Agora eu vou pôr o óculos porque a letra está pequenininha e eu não enxergo. Então, assim, uma dificuldade que é muito presente, acompanhar o conteúdo pré-estabelecido. Por quê? Porque ele já aprendeu muito, então qual é a possível consequência? Desmotivação, falta de interesse. Tem criança que chega a faltar o mês todo na escola, porque não quer ir lá aprender todos os dias a mesma coisa, né? Tá completamente desmotivado. Uma segunda dificuldade que é normal, que a gente encontra, que é comum, já conhecer e dominar o tema que está sendo ensinado. Consequência disso, tédio ou ociosidade em sala de aula, e aí eles podem perturbar a aula ou os outros alunos. Terceira dificuldade, ser impedido de dar as respostas para dar a vez para os demais. Essa é uma outra característica presente principalmente nos menorzinhos, né? No início ali do ensino fundamental 1. Porque eles sabem tudo e eles estão motivados ainda, então eles querem contar que sabe tudo. Cada vez que o professor faz uma pergunta, ele levanta a mãozinha ou ele já sai respondendo, e aí o professor
diz para essa criança, ó, dá a vezinha para os outros. Isso desmotiva demais. Então, qual a possível consequência? Desmotivação pela aprendizagem escolar. Ser impedido de fazer outras coisas quando ele está ocioso em sala de aula por já haver terminado. Então, são crianças que terminam as tarefas ali, a lição muito rápido, e aí ele quer pintar, ele quer fazer alguma outra coisa e não pode. Aí essa criança tem que ficar ali esperando todo mundo terminar. Então, isso é uma adaptação, uma das adaptações que a gente consegue fazer em sala de aula. Que a criança tenha atividades que sejam mais desafiadoras para ela, que elas demorem um pouco mais de tempo para terminar, ou que depois que ela terminar a mesma tarefa das outras crianças, ela tenha outras coisas para fazer. Porque senão ela fica entediada mesmo, começa a ser muito chato ir para a escola. Então, a possível consequência, incômodo e mal-estar com os professores. E tem muitos que acabam batendo boca com o professor, argumentando demais. Essa é uma característica de quem tem altas habilidades e superdotação. Ser cobrado a saber tudo por ter altas habilidades, né? E infelizmente isso acontece bastante, né? A pessoa de repente, né, tem esse perfil, tem um laudo lá dentro da escola e aí as pessoas acham que ela é um gênio e que ela tem que saber tudo e responder tudo certo sempre. Isso traz uma carga emocional para essa criança, né? Um medo de crítica, eleva a ansiedade, isso é muito ruim. Não é porque tem altas habilidades que ela tem que saber de tudo, tá? Possível consequência, ansiedade e incômodo consigo e com os demais. Isso afeta demais a autoestima. E a gente pensando em comorbidades que podem aparecer, são crianças, são pessoas muito mais propícias a desenvolver depressão, ansiedade, né, a sofrer bullying dentro da escola. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Ser desvalorizado pelo seu interesse acadêmico. Também acaba entrando na mesma coisa, gera ansiedade e mal-estar. O que acontece? Quando a gente tem essas altas habilidades, esse interesse muito grande em uma determinada área, eles começam a ir cada vez mais. Então, se o professor ensinou X na sala de aula e ele se interessou, ele se interessa muito por esse assunto, ele vai embora para casa dele e ele vai querer estudar 2x, 3x, 4x e ele volta para a escola querendo dividir isso tudo que ele estudou. E aí o professor diz, não, aqui a gente só tá vendo X, né? Isso daí não importa, né? A gente não tá estudando isso. Isso desmotiva demais. Pensa na alegria que essa pessoa foi para casa buscar saber mais, buscar aprender mais, e aí alguém poda esse aluno em sala de aula. Então, assim, são problemas que acontecem e eu imagino que tem muita gente perguntando, não, mas a gente não pode deixar o aluno. Ok, mas tem maneiras corretas da gente fazer isso. Mais uma dificuldade aqui, ficar incomodado pelo destaque ou por ser estigmatizado pela alta exigência e expectativa de performance. É aquilo, ele é muito exigido, ele é muito cobrado. E aí, quando a gente tem uma pessoa assim muito inteligente, que se sobressai, a gente começa a cobrar tudo. Então, assim, ele tem que expor. Quando tem, sei lá, uma reunião escolar, uma apresentação, é essa pessoa que tem que ir. Quando tem uma Olimpíada, tem que inscrever aquela pessoa, porque ele tem que estar nos melhores vestibulares, né? Isso traz uma carga imensa para essa pessoa. E pode ser que em algum momento ele trave e ele não consiga fazer nada. Então a gente nunca pode esquecer que por trás de altas habilidades, por trás dessa superdotação, muitas vezes tem uma criança, tem um adolescente com necessidades de criança e de adolescente, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse excesso de cobrança. Porque a gente se empolga, né? Muitas vezes o professor, os pais, a gente se empolga de ver que aquela criança, aquele adolescente responde. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado. Uma outra dificuldade, ser diferente dos pares etários, porque tem diferentes interesses, diferente aprofundamento nos tópicos, maior velocidade de compreensão e de aprendizagem. Então, ele se destaca, ele é diferente. E muitas vezes ele tem dificuldade na interação social porque as ideias não batem. E isso pode gerar dificuldade em encontrar a sua turma, isolamento e retraimento social. Então, mais uma aguinha. Então, vamos falar agora
de algumas características que podem ser encontradas nas pessoas com altas habilidades e superdotação. Porque quando a gente fala, os anéis de Renzulli, a pessoa tem que ser criativa, se envolver com a tarefa e ter uma habilidade acima da média. Assim fica muito difícil, fica muito subjetivo da gente reconhecer um aluno, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, dividido em 3 quadrinhos diferentes, várias características que a gente pode encontrar nessas pessoas. Então eu tenho que encontrar todas? Não, né? São algumas das características mais comuns. A pessoa dificilmente vai ter todas essas características. Ela vai ter algumas características por exemplo, comportamentais, algumas características cognitivas, e é aquele perfil, né, juntar todas essas pecinhas que vai dizer pra gente se ela tem um perfil de altas habilidades ou não. Então, quando a gente fala de característica cognitiva, vou pôr o óculos de novo. Então, algumas características cognitivas. Facilidade de aprendizagem, aprendem de forma muito rápida. Precocidade na aquisição de conteúdos acadêmicos, então normalmente leitura, escrita, matemática. A precocidade ocorre de forma espontânea, sem estímulo de pais ou professores. Então, ainda que a gente não estimule, a criança acaba desenvolvendo aquilo por interesse. E aí a gente tem que tomar muito cuidado também para não confundir isso com a hiperlexia, né? Muitas crianças, de fato, aprendem a ler antes da idade, não significa que elas compreendam. Muitas crianças com TEA aprendem a ler antes da idade, então não é porque que começou a ler antes que essa pessoa tem altas habilidades. Isso é uma das características possíveis. Vocabulário mais rico do que seus pares. Então, como eu já falei, eles têm um repertório muito grande de vocabulário e muitas vezes usam palavras que adultos usam, que não são comuns de crianças usarem. Discurso elaborado e boa capacidade de argumentação. E essa boa capacidade de argumentação é um terror dentro da sala de aula, porque eles se aprofundam muito naquele assunto que é de interesse. E eles não aceitam simplesmente com a maior facilidade aquilo que o professor traz. Então, eles estão sempre argumentando, né, sempre questionando. Tem alguns que dizem que o professor está errado, né? Então, a gente tem esse problema dentro de sala de aula e outros ambientes também, né, que a sala de aula é mais comum. São considerados inteligentes pelos demais. Então, quando existe um formulário que a gente aplica em sala de aula, né? Tem alguns formulários para diferentes séries. E aí, um deles a gente aplica com as crianças. Então, a gente tem um formulário ali para que as crianças apontem se tem alguém dentro da sala de aula, algum aluno que se destaca, que é mais inteligente. E aí, essas pessoas com altas habilidades, normalmente, são as que todas as crianças acabam colocando. Não, fulano é inteligente, ele sabe tudo, né? Ele é muito esperto, ele responde tudo certo, né? Então, são crianças que são apontadas não só pelos professores, mas também pelos pares. Tem um bom raciocínio lógico, bom raciocínio analítico e bom raciocínio abstrato. Tem capacidade de fazer generalização sobre eventos, pessoas e coisas. Então, eles aprendem algo e aí eles já conseguem generalizar para situações aí diferentes. Tem alta velocidade de processamento de informação. Então, quando a gente faz a avaliação de crianças, de adolescentes, adultos, enfim, com altas habilidades, essa é uma das características que a gente busca na avaliação. Eles têm uma velocidade de processamento de informação muito maior do que a maioria das pessoas, tá? Então, eles aprendem muito rápido, eles respondem muito rápido, eles mudam de estratégia muito rápido, tá? Por conta daquilo que eu falei lá no comecinho, que a conectividade cerebral deles é maior do que as pessoas dentro da média. Tem uma memória absurda, né? Uma memória excelente, memória visual, memória auditiva. Então, eles lembram de fatos. Tem gente que relata coisas ali, quando eu era bebê, quando eu era uma criança pequena, e aí você confirma com os pais e fala, realmente, isso aconteceu, né? Então, é algo que chama a atenção, essa memória deles. Tem uma boa capacidade para colocar as ideias em prática diante de novos problemas, tá? Aquilo, né, de resolver
muito rápido os problemas e de forma original, e capacidade de pensar de forma diferente e inovadora. Normalmente pensam em soluções que a maioria das pessoas não pensaria. Então, aqui a gente trouxe algumas características cognitivas, tá? E é aquilo que eu já falei, não tem todas essas características, mas tem grande parte dessas características. Mas não é só característica cognitiva, né? Lembra que tem vários tipos de altas habilidades. Então, a gente tem que pensar também em características de personalidade. Então, são pessoas que têm uma motivação muito grande para aprendizagem, são pessoas que gostam de estudar. Se você perguntar para um adolescente com altas habilidades, muitas vezes, não é regra, você prefere ir num churrasco ali com a família ou você quer ir para uma livraria comprar um livro novo? Quer ir para a livraria comprar um livro novo, né? Dificilmente ele vai escolher outra coisa. Ele tem gosto pela aprendizagem, ele gosta de aprender coisas novas, principalmente sobre os assuntos que interessam. São muito curiosos, tudo chama... E aí é uma característica que a gente consegue perceber desde pequenininho. Sabe? Abre as coisas, sei lá, mexe, desmonta, quer saber como é que funciona, sabe? Testa, retesta. Então, isso é muito interessante. Independência e autonomia, tem uns até que reclamam desde pequenininho. Você vai ajudar a comer, a criança não quer ajuda, quer fazer sozinho, né? Então, são super autônomos e independentes. Tem pouca necessidade de estímulo externo para concluir os projetos e tarefas. Então, eles têm muita responsabilidade. Você não precisa ficar falando, olha, você tem que fazer lição, olha, você tem que fazer tal coisa. Não, eles sabem que eles têm que fazer. Eles têm essa responsabilidade. Então, a gente não precisa ficar lembrando o tempo inteiro. Claro que tem aqueles alunos que já estão desmotivados com as questões acadêmicas e aí eles não querem fazer lição nem por tortura. E aí a gente realmente tem esse trabalho de ficar pedindo, mas não é uma característica intrínseca deles. O perfeccionismo, que eu já falei lá, que é um mito, não são todos que são perfeccionistas, mas muitas pessoas com altas habilidades de superdotação gostam de fazer as coisas corretas, bonitas, eles não vão entregar um trabalho de qualquer jeito, eles vão revisar antes de poder entregar. Intensidade na exploração dos temas, o que pode ser confundido com o hiperfoco. Então, quando a gente fala de hiperfoco, é diferente o hiperfoco da pessoa que tem altas habilidades e do autista, por exemplo. Então, quando a gente fala na pessoa que tem altas habilidades, ela gosta de, sei lá, astronomia. Então, ela quer aprender mais sobre astronomia. Não significa que ela não tenha outros interesses. Ela também se interessa por culinária, por matemática, por física, mas quando a gente fala de astronomia, o olhinho brilha e é esse o assunto que ele pesquisa mais. Quando a gente fala do hiperfoco no autismo, aí ele tem aquele hiperfoco. Ele não consegue muito ter essa flexibilidade de mudar de assunto. Ele gosta da astronomia, ponto. Né? Ele não quer saber das outras coisas, tá? Não sei se ficou claro isso. Uma tendência a perder a noção de tempo diante de um tema de interesse, que é aquilo que eu comentei do estado de flow. Então, ele começa a fazer uma coisa que ele gosta, e aí ele vai se aprofundando no estudo, vai fazendo cada vez mais, e ele não vê o tempo passar. Tem desinteresse por assuntos ou discussões que são pouco profundas, e por isso, muitas vezes, essa dificuldade em lidar com crianças da mesma idade, com adolescentes da mesma idade, porque às vezes ele pensa, né? Esse hiperfoco de altas habilidades, estudou tudo sobre aquele assunto. Aí ele chega para conversar sobre astronomia com os amigos da escola. Eles não sabem nem dizer o nome dos planetas, né? Não sabem nem que Plutão não é mais planeta. Então, ele não tem vontade nenhuma de conversar. Fica uma conversa chata, né? Fica rasa. E aí eles se desinteressam. Não conformismo, então eles têm um senso de justiça muito grande. O que é certo, o que é errado, regra é regra. E eles não se conformam. Não é assim, deixa, né? Tudo bem. Não tá tudo bem, né? Não foi esse o combinado, não é essa a regra. Eles não se conformam e eles vão argumentar, eles vão bater boca se eles acharem que eles estão certos.
Tem humor sagaz, umas tiradas muito rápidas, humor irônico, assim, eles são muito engraçados, mas é um engraçado sério, né? Diferente daquela pessoa toda escrachada, tal, engraçada, eles têm um humor muito sagaz. Empatia e sensibilidade aos sentimentos dos demais. Então, a gente tem que pensar que altas habilidades é um perfil que está muito presente dentro do TEA, ou que pode ser confundido com TEA. E aqui está uma das características que a gente pode diferenciar. Então, são pessoas que conseguem perceber com muita facilidade o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, qual é a necessidade do outro, e eles têm vontade de ajudar. Pode acumular ressentimento por frustrações vividas. Então, nem sempre eles sabem lidar com perder, com se frustrar, com, né, alguma coisa que deu errado. Eles têm, às vezes, muita dificuldade em lidar com isso. E é algo que fica ruminando. Como eu disse, senso de justiça muito grande e senso ético e moral. Tá? Aquilo, regra é regra, o que é certo é certo. Além dessas características cognitivas e de personalidade, a gente vai ter as características de comportamento. Então, quais são essas características? Vai colocando aí para mim se vocês se identificam, porque eu perguntei no Google Forms, né, o que estava motivando vocês a participarem da aula, e muita gente disse, olha, eu tenho um filho que possivelmente tem isso, eu tenho um pai, meu marido, né? E aí coloca aí pra gente saber quais são as características que vocês identificam em vocês ou nessas pessoas que motivaram vocês a participar da aula. Então, características de comportamento. Uma busca ativa pelo conhecimento. Então, eles não vão ficar esperando alguém ensinar, alguém levar, não. Eles vão pedir, vão correr atrás, vão pesquisar. Interesse em aprofundar assuntos diversos que não são comuns aos pares etários. Eu tinha um adolescente que, assim, ele não se dava com ninguém na escola. E isso era uma preocupação muito grande da mãe, porque a gente entende, não, o ser humano é um ser social, todo mundo tem que ter amigos e tal. Mas, gente, ele sabia tudo que você imagina de física. Você acha que adolescentes ali com 15 anos querem sentar numa mesa e conversar sobre física? Não querem, né? Então é muito difícil. E ele ganhou prêmios, ele foi para Nova York, foi apresentar coisa fora do Brasil, enfim. E aí eu conversava com a mãe e falava assim, fica difícil, de fato, né? Ele ter relacionamento com outras pessoas ali da mesma idade. Eu falei, mas deixa ele entrar na faculdade para você ver, porque daí eles vão falar a mesma língua. E dito e feito, esse menino entrou na Poli e lá ele encontrou a turma dele, né? Então, pais que ficam angustiados com isso, né? Pensa o quanto é difícil para o seu filho conversar com pessoa, né? A pessoa tá ali querendo conversar sobre, sei lá, novela das 7 e o teu filho tá super interessado em física avançada. Então, fica difícil. Mas se tranquilizem, porque a hora que ele entrar na faculdade, ele vai encontrar a turma dele e aí ele vai deixar de ser essa pessoa antissocial muitas vezes, tá? Tô dizendo isso porque é uma preocupação extremamente comum lá dentro da clínica. Então, eles têm um perfil mais questionador, opinativo, argumentativo, são persistentes mesmo diante de adversidade. Então, muitas vezes eles não sabem resolver aquele problema, eles não desistem. Muitas crianças, muitos adolescentes falam, não, isso daí não sei, né? E já desiste facilmente. Eles não. Eles vão buscando, eles vão testando hipóteses, eles vão tentando de tudo quanto é jeito. Eles realmente não desistem frente a essas adversidades. Tem perspicácia em perceber relações de causa e efeito, tendência a aprofundar, organizar ou articular o conhecimento de forma mais ampla. São autodidatas, precisam compreender o conceito, depois que eles compreendem, ok, e aí eles generalizam e avançam. Tem preferência por situações em que pode ter responsabilidade sobre a sua produtividade. Preferem interagir com pessoas mais velhas ou com nível intelectual mais próximo do dela. Perfil de competitividade, eles querem sempre se superar ou superar os outros. E aqui foi uma das perguntas que vieram também na caixinha, um dos assuntos que eu não podia deixar de falar.
muitas vezes para essas crianças, vocês estão vendo o quanto de características de altas habilidades e superdotação podem levar a problemas de interação social? Então, os grupos de habilidades sociais são muito importantes para isso, porque a criança muitas vezes, principalmente eu ia falar principalmente os menores, mas acontece com os maiores também. Eles não têm saco. Você vê essas crianças, elas são assim o tempo inteiro. Sabe, vira o olho o tempo inteiro. Eles não têm paciência em lidar com... Eles têm falta de tolerância em lidar com a lentidão do outro para aprender. Então, esses grupos de altas habilidades, eles ensinam muito a essas crianças a lidar com o diferente, a lidar com o outro, aprender a esperar, aprender a dividir as coisas, entender que muitas vezes, né, eles têm essa característica de aprender rápido, mas as outras crianças não têm. Então, quando a gente fala em tratamento, embora isso não seja um diagnóstico, grupo de habilidades sociais é extremamente importante, tá? Tendência a assumir as posições de liderança, proatividade e capacidade de gerar muitas ideias, soluções para resolver problemas. Então, aqui a gente trouxe um pouquinho, pensando, né, naqueles 3 anéis de Ranzulli e pensando em todas essas características, a gente trouxe um pouquinho do quanto pode ser diverso o perfil de altas habilidades. Porque olha o tanto de característica que tem, olha o quanto de coisa a gente precisa encontrar. E a gente não vai encontrar todas. Então, esse perfil é como um espectro mesmo, né? A gente tem ali pessoas que apresentam superdotação e altas habilidades de várias formas. Agora, vamos falar um pouquinho de dupla excepcionalidade. Eu imagino que tá cansativo, que eu tô correndo muito, que é muito conteúdo, né? Mas eu tô, de verdade, tentando trazer aqui o básico para que a gente tenha novas discussões posteriormente. Dupla excepcionalidade, aqui sim a gente está falando de um diagnóstico, é muito comum a gente encontrar. O que isso significa? Significa que a pessoa tem superdotação e altas habilidades e mais uma deficiência, né? Que pode ser os mais comuns, como eu coloquei aqui. Ansiedade, então é a pessoa que é superdotada, tem altas habilidades e ansiedade. Ou que tem altas habilidades e transtorno do espectro autista. Ou altas habilidades e TDAH. Altas habilidades e transtorno de aprendizagem. Olha só, a gente pode ter uma pessoa que tem perfil de altas habilidades e que, ao mesmo tempo, tem um transtorno de aprendizagem. Então, quando a gente fala de dupla excepcionalidade, é isso. Tem altas habilidades, superdotação e alguma outra deficiência. E aí, quando a gente vai pensar nas adaptações, no PEI, é completamente diferente. Por isso que eu falei que hoje a gente não teria condição de abordar como é o PEI das pessoas com altas habilidades, porque isso varia muito. E a gente pode ter também a tripla excepcionalidade. É o caso de um homem, eu não lembro o nome dele, mas que ele tinha a síndrome de Savant e ele tinha decorado todos os livros, né? Todos os livros que ele leu, ele tinha decorado. Você podia perguntar qualquer coisa, ele sabia a página e tal. Que é um exemplo de uma criança que eu tive também. Que ele tinha o diagnóstico de TEA, né? Então, ele era uma criança autista, mas você dizia para essa criança, por exemplo, olha, 5 de julho de 76. Ele era assim, 1 segundo para pensar. Ele falava, terça-feira. Né? Então, é essa habilidade extremamente específica. Então, uma pessoa que tinha TEA, que tinha altas habilidades e que tinha altas habilidades, quando eu falo essa síndrome de Savant, tá? Que é saber muito especificamente a nível de gênio, alguma coisa. E, ao mesmo tempo, tinha uma deficiência intelectual. Então, a gente pode encontrar a tripla excepcionalidade também. Como é feita a avaliação para altas habilidades e superdotação? Então, como eu falei, a gente não vai conseguir aqui falar sobre todos os testes que a gente usa, enfim, até porque varia muito. A depender da idade, tem muitos testes que a gente não tem, né, para determinadas idades e tal. O próprio questionário de altas habilidades e superdotação, a gente tem para uma faixa etária que é extremamente restrita, que é de 9 a 12 anos de idade.
Então, varia um pouquinho, mas a gente pode pensar num outro momento, fazer uma aula, uma live, enfim, só sobre como a gente avalia, tá? Só sobre a avaliação. Então, dentro da avaliação neuropsicológica, a gente tem a avaliação que é feita para auxílio diagnóstico, ou seja, a gente não precisa fazer para o TDAH, por exemplo, para ter um diagnóstico de TDAH, não necessariamente a gente precisa fazer a avaliação neuropsicológica. Ela é uma ferramenta quando existe dúvida em relação a outros diagnósticos, enfim. Não é obrigatório, tá? Quando a gente fala de altas habilidades de superdotação, se a gente pensa que superdotação precisa ter um QI mais elevado, tem que ter um QI acima de 130, a avaliação neuropsicológica, nesse caso, ela acaba sendo obrigatória. Tá? Então, é muito importante a gente avaliar o QI dessa pessoa. Então, entre várias formas de a gente fazer a avaliação neuropsicológica é extremamente importante, porque vai realizar o mapeamento completo do funcionamento cognitivo e comportamental, além de traçar, o que é super importante, é esse perfil de habilidades e limitações. Então, a gente consegue, lendo o laudo da avaliação neuropsicológica, entender, olha, aqui estão as forças dessa pessoa, aqui estão as fraquezas. Então, a gente consegue traçar um plano, um PEI, ou um plano de intervenção dentro de uma clínica, num grupo de habilidades sociais, baseado nisso, tá? E quando a gente fala em avaliação neuropsicológica, a gente está falando que é um método mais adequado para avaliar crianças com altas habilidades de superdotação, até porque abrange muitos fatores, muitas características ali. Primeiro, as funções intelectuais, né, que é o QI, as funções cognitivas, então memória, atenção, lembra que a gente falou lá que eles têm uma memória excepcional, uma capacidade de concentração acima da média quando o assunto é de interesse. As características de comportamento, né? Então a gente viu aqui o quanto de característica comportamental faz parte desse perfil de altas habilidades. E motivação e criatividade. Então a gente tem dentro da psicologia também testes para avaliar motivação e criatividade. Então, é considerada hoje a avaliação que é imprescindível quando a gente está pensando nesse perfil. E aí vamos falar um pouquinho, rapidamente também, sobre as intervenções, né? Quais são as intervenções indicadas aqui? Então, quando a gente pensa em intervenção, especificamente em altas habilidades e superdotação, a gente está pensando em duas coisas. Primeiro, reduzir o prejuízo daquela pessoa, e a outra é estimular os pontos fortes, né? Por isso que eu falei que a avaliação neuropsicológica ela é extremamente importante, porque ela vai traçar para a gente quais são os prejuízos e quais são os pontos fortes que a gente precisa estimular. Como que eu posso ajudar a minha criança com altas habilidades e superdotação? Isso pensando num geral, tá? Primeiro, expor as crianças a experiências diferentes. Uma coisa que é muito comum é assim: o meu filho é muito bom no futebol. E aí a mãe e o pai só levam para jogar futebol, né? Só estimulam o esporte, só estimulam o futebol. E muitas vezes a gente acaba estimulando tanto que a criança acaba cansando, enjoando daquilo. E a gente está deixando de avaliar outros pontos extremamente positivos, né, para o desenvolvimento dessa criança. Ela pode ter outras habilidades ali e habilidades que também compensem muitas vezes algumas dificuldades ou limitações que ela pode ter. Então é muito importante a gente expor a experiências diferentes. Quando a criança demonstra fortes interesses ou talentos, a gente precisa oferecer oportunidades para desenvolver isso. Então, se a criança ela desenha muito bem, então vamos colocar numa aula de cartoon, numa aula de desenho, vamos colocar numa aula de artes em que a criança, por exemplo, possa desenvolver outros materiais, enfim. Dá. Falta de fala comprometida. Tendo a fala comprometida, a partir de qual idade conseguimos saber se altas habilidades? Todas as vezes, primeiro que o diagnóstico de altas habilidades
Pergunta da Gilza, vamos lá, vou tentar responder aqui. Não é bem o diagnóstico, né? Mas assim, traçar esse perfil de altas habilidades e superdotação, por si só já é muito difícil, né? Vocês viram o tanto de características ali que a gente precisa levar em consideração. Não é só porque a pessoa, de repente, vai muito bem em alguma coisa, se destaca no boletim escolar, que ela tem altas habilidades e superdotação. Então, já é muito difícil traçar esse perfil. Quando a gente fala em dupla excepcionalidade, dificulta muito. Porque imagina que eu tenho características que se sobrepõem na altas habilidades e no TEA, na altas habilidades e no TDAH, por exemplo. Então, para eu conseguir entender o que é de um, o que é de outro, se tem as duas coisas, se não tem, se ele faz isso por conta da característica do outro diagnóstico, enfim. E a fala comprometida, sim, ela pode dificultar muito o diagnóstico. Eu posso ter uma criança, então, com altas habilidades e apraxia da fala? Posso, né? Eu posso ter uma criança que tem, né, o perfil todo de altas habilidades e que não tem aquele vocabulário super rico. Não é nem que não tem, a gente às vezes não consegue entender o que a criança está falando por conta de fala comprometida, né? É a mesma coisa dos transtornos de aprendizagem. Será que... pensa como é muito difícil. A gente tem essa imagem de que superdotação, altas habilidades, a criança vai super bem na escola. E, de repente, ela tem dificuldade de se alfabetizar, né? Tem dificuldade em fazer conta, né? Então, é sempre muito difícil a gente entender o que é uma coisa e o que é a outra. Sempre que a gente tem um diagnóstico concomitante, fica mais difícil da gente entender. Isso não só com altas habilidades, qualquer coisa. Então, imaginando que esquece altas habilidades, mas quando eu tenho depressão, TDAH, quando eu tenho TDAH e TEA, né? Quando eu tenho mais de um diagnóstico, é extremamente difícil a gente entender o que é do que. Porque as características e sintomas de transtornos mentais, por exemplo, se sobrepõem o tempo todo, tá? Obrigada pela sua pergunta, Gilza. E, gente, perguntem mais, tá? Eles vão me ajudando aqui, eu vou respondendo. O que eu não consegui responder hoje, aí vocês me perguntam lá na caixinha que com certeza amanhã eu respondo. Então, vamos lá. Outra coisa que a gente pode fazer para ajudar essas crianças, apoiar as necessidades intelectuais e emocionais dessa criança. Então, como necessidade intelectual, muitas vezes, ela quer ir no planetário, ela quer comprar mais livros, ela quer ir numa biblioteca pública pesquisar, ela quer ir na biblioteca da faculdade, né? Então, a gente precisa apoiar isso. Assim como a gente precisa apoiar as necessidades emocionais dessa criança, desse adolescente, né? É aquilo, não é porque ele tem altas habilidades, né? A gente enche a boca para falar, nossa, tem altas habilidades, que ele não tem problemas emocionais, que ele não tem insegurança, né? Que ele não deixa de confiar nele mesmo em muitos momentos. Então, a gente precisa estar muito disposto a apoiar todas essas necessidades, né? Eu tenho muitas crianças, muitos adolescentes que, por conta do diagnóstico, desenvolvem uma ansiedade absurda, a ponto de paralisar em muitos momentos. Eles deixam de conseguir fazer coisas por conta dessa ansiedade, né? O TDAH dificulta e pode mascarar? Muito. Pergunta da Vanusa. Pode sim, Vanusa. A gente tem ali características, por exemplo, do hiperfoco do TDAH, do hiperfoco das altas habilidades. Eu tenho uma criança que se desinteressa muitas vezes com altas habilidades, porque o assunto não é legal, porque não faz parte das altas habilidades dela. Só que eu tenho isso também lá no TDAH, que é um desinteresse, às vezes uma dificuldade na escola, enfim. Então, a gente entender o que é o que é muito difícil, né? De novo, são várias características que se sobrepõem. E é uma comorbidade, quando a gente fala de dupla excepcionalidade, extremamente comum. Altas habilidades e TDAH, tá? Inclusive, eu tenho um adulto que é isso, é altas habilidades e TDAH. E aí ele faz tantas coisas por conta do TDAH que ele esquece. Aí você fala, poxa, e a memória, né? Não é boa, mas o TDAH não tem uma memória tão boa assim, porque ele não está prestando atenção, né? Então, eu tenho um paciente com em torno aí de 50 anos, que é extremamente assim. Ele
muito bom no que ele faz, ele tem todas as características de altas habilidades, só que ele tem todas as características de um TDAH hiperativo e desatento, né? Então, é muito difícil a gente entender ali o que faz parte do TDAH, o que faz parte das altas habilidades. Uma outra coisa que a gente precisa fazer para ajudar essas crianças. Ajudar as crianças a desenvolver uma mentalidade construtiva, elogiando o esforço e não o resultado. Então, muitas vezes a gente conta para as crianças, né, para algumas crianças, que ela tem esse perfil de altas habilidades e superdotação, essa criança fica se achando. Não, porque eu sou bom, porque eu não preciso fazer lição de casa, tá vendo? Eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Tem crianças assim, né? Tem adolescentes assim. Então, a gente precisa... Isso não é só com altas habilidades e superdotação, tá? Isso é algo que a gente precisa fazer sempre. Quando a gente elogia, a gente tem que evitar elogiar a pessoa. Ah, você é tão linda, você é tão inteligente... Porque isso é um elogio vazio, né? A gente precisa elogiar o processo. Você se esforçou muito para fazer tal coisa, né? Você persistiu nesse erro e nessa questão e por isso você conseguiu. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com qualquer criança de sempre elogiar aquilo que faz parte do processo e não necessariamente a criança, porque vira um elogio vazio. Alguns exemplos para usar na sala de aula de atividades. Priscila, esse vai ficar para depois, porque é a mesma coisa do PEI, tá? Eu vou falar um pouquinho agora, terminando aqui, falar sobre as adaptações e tal, mas é aquilo, é uma coisa muito rápida, porque é como a gente faz com TEA, né? Eu não tenho uma receita de bolo para dar para aquela criança com TEA, porque aquela criança específica tem determinadas características. A outra criança com TEA da mesma sala de aula, da mesma idade, tem outras características. Então, quando a gente fala de PEI, é plano individualizado de educação, né? Então, vai para cada um. Mas eu vou falar um pouquinho no geral do que pode ser feito. Aguenta um minutinho aí. O que mais que a gente pode fazer para ajudar essas crianças? Incentivar as crianças a se arriscarem em atividades complexas e a estarem abertas a erros que lhe ajudem a aprender, tá? Então, isso é extremamente importante. Às vezes, a criança está tão acostumada a ser elogiada, a fazer tudo certo, que ela acaba muitas vezes não tendo, principalmente quando tem ansiedade, ela não se arrisca em algumas coisas por medo de decepcionar, por medo do professor. Então, aquela síndrome do... Ai, fugiu o nome. Enfim, ela se sabota, tá? Porque ela tem medo de não agradar. Então, isso também é extremamente comum, tá? Principalmente nas crianças que têm altas habilidades e ansiedade. Cuidado com os rótulos. Ser identificado como superdotado pode ser um fardo emocional. Até aquilo que a gente já falou em alguns slides anteriores. A criança, ela não é a superdotação. A criança não é altas habilidades. A criança é a criança. Então, a gente precisa conseguir enxergar para além desse perfil, para além de qualquer diagnóstico. Porque isso pode ser um fardo. Quando a gente diz, você é superdotado, porque você consegue, você é superdotado. A cobrança fica imensa e a ansiedade dessa criança cresce. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Trabalhem, pais e professores, para atender às necessidades da criança. E aí, para a Priscila, se eu não me engano, algumas coisas que a gente pode fazer dentro da sala de aula. Ter materiais mais desafiadores, se aquilo que ela já está fazendo está muito fácil para ela. Ter um suporte extra e liberdade de ritmo. Tá? Ela não precisa acompanhar o ritmo da sala de aula, né? Ela pode ter o ritmo dela. E isso é muito interessante. Eu visitei a Escola da Ponte, em Portugal. Muitos de vocês que são professores devem conhecer um pouquinho sobre a Escola da Ponte, de ouvir falar, enfim. E lá, eles têm Eu não sou pedagoga, não sei falar muito nessa linguagem. Mas, por exemplo, eles têm lá uma sala de aula única para todos os alunos do ensino fundamental 1, né? Então, ficam lá, do 1º ao 5º ano, fica tudo na mesma sala. E eles têm, assim, pendurado na parede, a lista. Matemática. Dentro do 3º ano, o que você tem que aprender de matemática? Tem uma lista. Dentro do 3º ano, o que você aprende em português? Tem a lista. E isso para todos os anos. O que acontece? A criança, ela olha lá
E ela sabe que ela tem que aprender aquelas coisas e ela escolhe como ela vai aprender aquelas coisas. Então, ela escolhe se ela vai pesquisar no computador, se ela vai desenhar uma maquete, se ela vai pedir ajuda do amigo, se ela vai fazer um trabalho em grupo, enfim. E quando eu fui, eu conheci um menino que ele estava no 3º ano, só que ele já tinha terminado tudo do 3º ano de todas as disciplinas. E aí tem uma prova, né, para comprovar de que você aprendeu tudo aquilo. E ele já estava na metade do 4º ano. Então, ele estava seguindo o ritmo de aprendizagem dele. Esse é um aluno que não desmotiva, porque ele está indo no ritmo que pertence a ele. Vocês já tentaram andar num ritmo diferente do de vocês? Cada um tem um ritmo de fazer a caminhada. Quando você tenta andar num ritmo seguindo o teu amigo que anda mais rápido, te provoca dor, te provoca incômodo, né? É ruim, né? Às vezes a pessoa tem uma perna maior do que a sua, ela anda mais rápido, você fica tentando correr e é desagradável. A mesma coisa se você tá do lado de um amigo que é lento, né? Então o amigo vai caminhando bem devagar e você louca para andar, começa a te dar uma coisa no corpo. Com as crianças é assim, a gente precisava muito rever todo o sistema educacional. Porque é uma judiação a gente tentar colocar todo mundo numa mesma caixa, que todo mundo aprenda a mesma coisa, no mesmo ritmo, né? Isso muitas vezes desmotiva. Eu sei que a gente tem que seguir as recomendações do Ministério da Educação, enfim. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas eu quis trazer esse exemplo da Escola da Ponte, porque eu me encantei com o jeito que eles fazem lá. E aqui, uma última dica, reflita sobre o equilíbrio, porque o hiperestímulo não é benéfico. Então, quando a gente... Primeiro que uma criança que não tem nenhum problema de neurodesenvolvimento, enfim, ela se estimula sozinha, ela se desenvolve sozinha. A gente não precisa forçar isso. Quando a gente força, essa criança se estressa. E um cérebro estressado não aprende. Então, a gente não precisa hiperestimular. A gente precisa dar oportunidades para ela se desenvolver, mas não o excesso de estímulo, porque o excesso de estímulo ele pode fazer exatamente o contrário do que a gente imagina. Ele impede a criança de aprender e não desenvolve essa criança, tá? E agora vamos então para a questão escolar, né, as adaptações. Esse é um material que eu coloquei aqui para vocês, que vocês podem encontrar muito facilmente na internet, pode baixar. E ali a gente tem várias ideias de adaptação escolar. Coloquei aqui também, nesse slide, bate um print aí, já fotografa. As leis que garantem os direitos das pessoas com altas habilidades de superdotação, que tenham as adaptações curriculares, que tenham aceleração, que tenham, enfim... né? Então, existe uma base para que elas tenham esses direitos. Então, quando a gente fala de crianças com altas habilidades, como eu já comentei, elas precisam da inclusão escolar, assim como uma criança que tem deficiência intelectual, assim como uma criança que tem TEA. Né? Por quê? Porque elas aprendem diferente, elas aprendem num ritmo diferente, né? Então, elas têm a conectividade cerebral, a morfologia cerebral diferente. Então, elas precisam também ser incluídas na escola. Então, ser incluídas não é, ela já aprendeu muito rápido e agora ela que fica esperando. Isso não é inclusão escolar, né? Então, a gente precisa fazer... O papel da escola é fazer com que aquele aluno aprenda, independe de quem é aquele aluno. E a mesma coisa acontece aqui para altas habilidades. Não é porque ele tem altas habilidades que ele se vira sozinho. Ele precisa de suporte, ele precisa de adaptação. E aí, uma das questões que uma das adaptações, né, que a gente pode fazer é a aceleração escolar. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, o que significa aceleração escolar? O aluno avança no conteúdo pedagógico num ritmo mais rápido do que os colegas da mesma idade, que é exatamente esse exemplo que eu dei da Escola da Ponte. Ele já tinha terminado aquilo, né, que estava programado para a série dele, ele já estava avançando numa outra série, no conteúdo da outra série. Qual é o objetivo disso? Adequar o nível e a complexidade do currículo à capacidade e prontidão acadêmica daquele aluno. Os alunos se beneficiam por se tornarem menos entediados e menos desinteressados pela escola. E quando a gente fala de aceleração escolar, a gente está falando de vários tipos de aceleração escolar.
Então, por exemplo, admissão antecipada no ensino infantil ou fundamental. Então, imagina que a criança tá, eu não sei se é a mesma nomenclatura que a gente usa em todo lugar, mas imagina que ela tá no maternal, só que as coisas do maternal já estão muito chatas para aquela criança. Então, ela pode, ao invés de passar para a próxima série, ela já pula uma. Então, se ela está no primeiro ano do ensino fundamental, ela pode ir, de repente, para o terceiro ano, pular uma série. Ou entrar de forma antecipada aqui, na verdade. Então, entrar de forma antecipada. O avanço no ano escolar foi isso que eu falei, né? Ela pular um ano. Aceleração parcial ou em disciplinas específicas. Então, vamos imaginar que é uma criança muito boa em exatas. Ela vai muito bem em matemática. Só que ela vai mal em português. Então, ela pode acelerar na matemática, mas não acelerar no português, na história, em ciências, enfim. Compactação de currículo, para que não fique muito repetitivo, não fique muito chato para aquela criança. O enriquecimento curricular, que a gente dá desafios maiores para aquela criança, para que ele não se entedie. Mentorias e programas extracurriculares, às vezes dentro da própria escola. Então, vamos imaginar aquele caso que eu comentei de que a pessoa gostava muito de física, né? Sabia tudo de física e tal. A gente pode ter um laboratório de física para que essa criança saia, vá para o laboratório, aprenda mais, tenha mentoria com professores, enfim. Para que ele isso que é dar oportunidade para que a criança se desenvolva e não dar o hiperestímulo. E uma formatura antecipada. Eu conheci uma menina, não tenho contato, não é minha paciente, nada, mas ela entrou na faculdade de medicina, por exemplo, aos 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade ela já tinha feito tudo, de tudo, e já tinha passado no vestibular para medicina, né? Então ela teve a sua formatura antecipada. E aí, na verdade, a mãe acabou esperando um pouquinho para ela iniciar de fato a faculdade por conta da maturidade social, emocional, enfim. Mas pedagogicamente, intelectualmente, ela já estava muito preparada para avançar. Ainda sobre aceleração escolar. Como é que a gente faz isso? Nossa, eu escrevi 2 vezes a mesma coisa, gente. Perdão, eu acabei escrevendo a mesma coisa. Mas aqui nesse slide tem um lembrete que eu acho importante, que é a aceleração escolar não é para qualquer aluno. Tá? É uma responsabilidade muito grande, tem que ser muito pensado entre os profissionais que trabalham, por exemplo, o psicólogo, o neuropsicólogo, os profissionais da escola. Isso tem que ser muito conversado, muito pensado, porque não tem volta, né? E muitas vezes pode ser prejudicial. Se é um aluno que intelectualmente é muito bom, porém socialmente ele é mais imaturo emocionalmente, não é adequado muitas vezes fazer a aceleração. Então precisa ser extremamente discutido, extremamente cuidado para que ele não seja prejudicado ao invés de ser beneficiado com essa medida. E aí, como é que a gente sabe que o aluno deve ir para aceleração ou não? Primeiro, ele demonstra habilidade cognitiva geral acima da média. Segundo, ele alcança o desempenho acadêmico em uma ou mais áreas de estudo em um nível de série superior ou em nível mais alto que os colegas da mesma idade. Tá? Então, ele já tem que conseguir fazer, se ele está no primeiro ano e a gente quer que ele pare ali no meio do ano, no primeiro ano já vai para o segundo. Ele já tem que conseguir fazer as coisas que são adequadas para o segundo ano. Na avaliação neuropsicológica, a gente consegue intelectualmente medir isso. Expressa desejo por uma instrução mais desafiadora. São socialmente maduros o suficiente para se adaptar a um ambiente que tem alunos mais velhos, porque os assuntos são outros, a maturidade é outra. E respondem positivamente à possibilidade de aceleração. Então, é aquilo, a gente não pode, quando tem esse processo todo de pensar na aceleração do aluno, a gente precisa considerar a vontade desse aluno também, né? A gente tem que levar em consideração que o aluno pensa sobre a aceleração dele mesmo. Algumas estratégias de enfrentamento, que é respondendo, acho que a pergunta da Priscila, né? Umas dicas aí, umas ideias do que a gente pode fazer. Então, quando esse aluno termina a atividade muito rápido, o que pode acontecer? Ele se desconcentra e pode atrapalhar a turma. O que a gente pode fazer enquanto estratégia em sala de aula?
atividade extra, projetos diferentes, aquela mentoria que eu falei também, ir para um laboratório, tal, ter a ajuda de outro professor, dar leituras complementares, adiantar as tarefas de casa. Eu tenho muito aluno com altas habilidades que eles terminam ali o que eles têm que fazer em sala, já faz toda a tarefa de casa para em casa ficar livre para fazer o que quer, né? E tem escolas que não permitem que o aluno faça tarefa de casa em casa, na classe, porque é de casa. Então a gente precisa pensar com carinho, com cuidado nesses alunos. Quando o aluno aprende muito rápido, possível problema, pode atrapalhar a turma e se desconcentrar. O que eu posso usar como estratégia? Se esse aluno já domina a matéria, ele pode tentar ajudar os demais, ensinar outras crianças. Isso também acontece muito na Escola da Ponte. Se ele quiser, ele não pode ser obrigado a ajudar o outro porque ele se desenvolveu mais rápido, porque ele aprendeu mais rápido. Ou fazer atividades fora da sala de aula, no laboratório, na biblioteca, enfim. Se o aluno quer responder tudo, né? Que é aquele caso do aluno que não espera que ele tenha resposta para tudo. Ele pode não dar espaço para outros alunos ou trazer prejuízo nos relacionamentos sociais. Que estratégias que a gente pode usar? Conscientizar o aluno de que ele é mais rápido do que os outros, e conversar mesmo abertamente com ele, né, que ele é mais rápido, mas que a gente precisa dar oportunidade para outras crianças. E a gente pode fazer um mural de ideias. Então, ao invés dele responder em voz alta, ele pode anotar e entregar isso depois para o professor. Ou escrever num mural mesmo, em um outro lugar. Ou solicitar depois que ele confirme a resposta. Olha, o João respondeu isso. Roberto, tá certo que o João respondeu e tal. A outra situação, dominar o conteúdo e corrigir o professor, né? Argumentar e tal, dizer que o professor ensinou errado e tal. Possível problema. Ele pode desenvolver uma relação muito complicada com o professor e, ao mesmo tempo, pode ser mal visto pelos colegas. É um nerd, sabe tudo e tal. Qual estratégia a gente pode usar nesses casos? O professor, ele deve confirmar a informação passada, pode combinar com o aluno de dividir uma parte de aula da aula com o professor. Então, se ele já estudou mais, se ele tem informações a mais, vem os 10 minutinhos finais da aula. Epa, obrigada. Vem nos 10 minutinhos finais da aula, né? Fala um pouquinho mais sobre aquele assunto, ensina também os colegas, porque daí a gente valoriza todo o esforço daquele aluno para aprender a mais. E realizar um projeto sobre o tema, né? Então, se ele sabe tudo sobre física, vamos construir uma maquete, então, para apresentar aqui na sala, para apresentar na feira de ciências, enfim. E, para a gente terminar, eu queria deixar 2 alertas. Primeiro, as tarefas de aceleração ou aprofundamento, elas devem ser estimulantes. Elas não podem parecer um castigo para a criança. Então você terminou, você vai fazer mais. Ele vai fazer mais se for o interesse dele fazer mais, né? Ele vai fazer se aquilo fizer bem para ele. Porque a gente está falando de acelerar, de aprofundar. E não de dar um castigo só porque ele foi mais rápido que os colegas. Então, a gente tem que substituir um conteúdo mais fácil e não necessariamente acrescer outras tarefas, tá? Se for vontade do aluno, não tem problema. Tem aluno que gosta. Então, ter isso em mente. Não pode ser um castigo para o aluno. E a outra coisa, que eu já falei também, mas não custa repetir aqui como alerta. Não reduza a pessoa à sua superdotação. Não se esqueça, ele tem diversas necessidades e características particulares, além das cognitivas. O aluno, o seu filho, não é o superdotado, ele é o João, né? Com todas as características que o João tem. E aí é isso, gente. Para hoje, eu acho que eu consegui trazer um pouquinho do básico, do que o pessoal me mandou também lá na caixinha de assuntos que não podiam faltar. Eu sei que é um assunto ainda muito novo, né? Quem me acompanha nos stories viu que eu participei na semana passada de um congresso sobre cérebro, sobre neurociências, sobre cognição, e tinha 20 minutinhos, uma mesinha sobre superdotação e altas habilidades.
Então, acho que é um assunto que ainda está sendo pouco estudado, embora a gente tenha muita demanda, muitas dúvidas. E eu vi que o interesse de vocês também foi muito grande. Eu recebi, não sei quantas pessoas tem aqui acompanhando a gente, mas a gente recebeu quase 500 inscrições. Então, fiquem à vontade para me contatar lá na caixinha, para conversar comigo e mandar as outras dúvidas que vocês têm. De repente, a gente faz novas aulas, novas lives, ou até um curso, né, mais completo, em que a gente consiga tratar direitinho essa questão da intervenção, da avaliação, quais testes a gente pode usar, tá bom? E é isso, queria agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que, né, quem é professor, muitos estão de férias já, mas tem muita gente que trabalhou o dia inteiro e me presenteou com o tempinho de vocês aqui, tá? Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada.